Go. Muito bem, vamos retornar então para dar sequência. Eu acho que todo evento espírita devia começar com coffee break. Porque nós somos outros depois do coffee break, não é verdade? Muito bem. Então, estas várias expressões do amor, elas são vividas por nós com muita frequência e com naturalidade, sem que a gente se dê conta dela. Todo relacionamento começa por uma combinação de amores. E Deus foi muito esperto. Ele fez a coisa de uma forma muito fantástica. Ele estabeleceu um processo obsessivo natural para começar os relacionamentos. E não é processo obsessivo simples. É fascinação. Já é processo obsessivo complexo, em que tem perda da capacidade de raciocínio própria e perda de análise do outro. Como é que chama esse processo? Paixão. Exatamente. A paixão é um processo obsessivo natural em que conjuga porneia e eros. Na paixão, nós achamos que nós estamos vendo o outro, mas na paixão nós só vemos a nós mesmos espelhado no outro. Só vemos o que nós queremos ver. Só vemos a complementaridade das nossas faltas. Então, na paixão, nós vemos a nós mesmos ali representado naquilo que nós queremos que o outro seja para nós. Amamos estar amando. Amamos estar amados. Amamos não estar sós. Amamos ter alguém para amar. E o outro? O outro é só o outro, que serve para tudo isso. E esse amor ainda é porneia. Nós projetamos as nossas expectativas, os nossos interesses. No entanto, junto do processo obsessivo, natural, Deus já nos deu o remédio. E esse processo obsessivo natural ele é necessário, porque você reencontraria alguém que é desafeto do seu passado, se batesse o olho no sujeito e já percebesse a inteireza de cada um? Você enfrentaria lutas, se você já percebesse desde o primeiro momento, antes do encantamento, de achar ali o preenchimento para suas faltas, aquela situação? Não, a gente abandonaria a relação. Então, esse processo obsessivo, ele é muito necessário. No entanto, junto do processo obsessivo, Deus colocou remédio. E o melhor processo desobsessivo que existe na face da Terra. Como é que chama? Tempo. Não, melhor que tempo ainda. Casamento. Porque não depende do tempo, é imediato. Entende? Casamento tem o poder de 1000 reuniões mediúnicas juntas. Desobsedia, que é uma beleza. Porque na convivência do casamento, na convivência do dia a dia, você começa a perceber que o pavão é lindo, mas o pé é horroroso. Que a bruxa vira princesa, mas dependendo do estímulo, a princesa volta a ser bruxa. E, pasmem, é aí que o amor pode acontecer. É aí que a paixão pode ceder lugar para o amor. Qual amor? Agora estamos falando do amor, filia e ágape. Então o amor pode deixar de ser somente porneia e ágape, que não precisa de esforço. Esse acontece de forma natural, projetiva. E pode converter-se no amor respeito, dignidade, inteireza, individualidade, amor renúncia, amor doação, amor compreensão. Porque então, quando nós percebemos a beleza e a feiura do outro, é aí que nós podemos amar o outro por inteiro. O amor, filia e ágape sustenta-se no reconhecimento de que a outra pessoa é luz e sombra, beleza e feiura, vazios e preenchimentos. E escolhe focar naquilo que está cheio. Por isso que a convivência no dia a dia, ela desilude, porque ela nos faz abrir mão das nossas expectativas irreais, mas ela também nos dá a oportunidade de aprofundar a relação para além das nossas expectativas. Mas só faz isso aquele que decide acolher a si mesmo. Se nós temos um amor que é puramente porneia e eros, na hora que vier os primeiros desencantos do enfrentamento da sombra do outro e da nossa própria sombra, o que a gente faz? A gente larga o relacionamento.
Aí vai para a ilusão do amor romântico. Sempre o melhor é o próximo. É aquela mulher, aquele homem que eu não conheço. É aquela pessoa que eu vou encontrar. E essa pessoa, no nosso imaginário, ela é sempre cheia. E a gente não percebe que aquela pessoa é também esburacada. Tem o cheio e tem o vazio. Então a ilusão do amor romântico, ela nos faz pensar que a vida é só paixão. E há pessoas que ficam efetivamente nisso. Vivem de estar apaixonados. E tão logo desapaixone, passa para um outro relacionamento onde esteja novamente apaixonado. Por quê? Porque são crianças. As crianças querem o tempo todo a euforia. Só os adultos toleram suportar fracassos. Só os adultos toleram suportar frustração. Só os adultos toleram suportar a sombra do outro. Só os adultos se dão a conhecer. Só os adultos sabem que também tem vazios dentro de si. A criança não, a criança só exige. Então, nós podemos ficar pulando de um relacionamento para outro dentro de uma ilusão de que os relacionamentos têm que ser euforia permanente. Não, não tem. Um relacionamento bem-sucedido é um relacionamento no qual nós conseguimos fazer ajustes na caminhada a dois, em que aquela engrenagem vai ficando azeitada, porque a gente aprende a suportar os vazios e a focar no que é cheio, valorizando o que é cheio a dois. Por isso que toda relação afetiva é um caminho de solidão partilhada. Viver a dois não exclui o estar só. Nós estamos permanentemente lidando com a solidão que existe dentro da gente. Tem um caminho que é só nosso. Tem uma cura interior que é só nossa. Tem um movimento que o outro não dá conta de fazer por nós. Tem coisas que o amor do outro pode ser excelente, maravilhoso, disponível o tempo todo, que não vai promover por nós. Porque se trata de autocompromisso, se trata de amar a si mesmo, dentro da sua imperfeição. E mesmo que o outro mostre para você, eu te amo do jeito que você é, se você não amar a si mesmo e não fizer com você esse compromisso de auto-amor, o amor do outro vai parecer apenas uma fantasia. Por isso o auto-amor é a base de um relacionamento bem-sucedido. Há um espaço que é solitário. E se nós não nos amamos, esse é o primeiro trabalho a fazer. É o trabalho do autorrespeito, da autovalorização, do autocuidado, do gostar de si mesmo, do valorizar a si mesmo, do respeitar a si mesmo. Eu sempre digo às pessoas, se você se sente um lixo, você vai encontrar um lixeiro. Mas se você se sente um luxo, você vai encontrar um joalheiro. O que é que você quer junto de você? Agora, se você se sente um luxo e se vende como um lixo, então o lixeiro vai te tratar como um lixo. O auto-amor é a base do processo da vida. Amar a nós mesmos é a essência do processo de vida. Por isso esse compromisso primeiro deve ser conosco, porque auto-amor é o processo de suportar os vazios que existem dentro de nós e fazer um compromisso conosco de respeitar aquela pessoa que nós somos do jeito que for. Eu me lembro de um dia que uma paciente me disse assim, estou muito brava com meu namorado. Eu falei, é mesmo? Por quê? Ela disse, porque ele resolveu ficar com a família esse final de semana e falou que ia ficar comigo e resolveu ficar com a família, não vai ter tempo para mim. Eu perguntei, é mesmo? É que família? Ele disse, com a esposa e os filhos. Aí eu falei, bom, então você é amante? Ela disse, sim, sou. Eu falei, quando você começou a se relacionar com ele, você já sabia que era amante e que este seria o seu lugar na relação? Ela falou, sabia. Eu falei, bom, então tá tudo certo. Ela olhou para mim e falou, como tá tudo certo? Tô brava com ele. Eu falei, tá brava inadequadamente. Porque ele está fazendo aquilo que ele se propôs. Ele ofereceu para você o lugar secundário. O lugar de quem não pode aparecer, o lugar de quem não é valorizada, o lugar de quem não é digno o suficiente para ser assumida, de quem não pode ter uma inteireza da presença dele e daquilo que ele quer. Ele te deixou claro que esse era o lugar que ele tinha para você na sua vida. Porque quem procura uma amante tem uma insegurança em si que precisa afirmar-se em múltiplas relações ou no afeto do outro
porque ele não dá conta de enfrentar uma separação, fazer uma escolha, pagar o preço, ser macho o suficiente para tomar uma atitude ou qualquer coisa desse tipo. Mas esse problema é dele, porque afinal de contas, ele é que fez essa escolha, ele não está aqui pedindo ajuda. Que ele tenha para você o lugar de amante depende da vida dele. Agora, o que eu não estou compreendendo é porque é que você aceita o lugar de amante para você. Porque é que você não escolhe para você alguém inteiro. E por que é que você não dá a si mesma o direito de ser alguém respeitada, valorizada e ter alguém que esteja verdadeiramente disponível para estar com você, não só ao final de semana, mas a qualquer momento, porque pode te assumir e pode te olhar nos olhos e pode dar a você o lugar principal do afeto na vida. Afinal de contas, quem elegeu o lugar do menor valor foi você mesmo. Então, se nós não amamos a nós mesmos, nós vamos nos colocar nas situações que nos humilham, que nos diminuem, que nos inferiorizam, em que as pessoas podem pisar. O lugar da amante é só um lugar simbólico deste, mas pode ser dentro de um relacionamento, um lugar da pessoa que é machucada o tempo todo, da pessoa que é agredida, da pessoa que pode ser violentada, inclusive fisicamente, que pode tolerar violência do outro e que pode aceitar este lugar. E às vezes ficamos querendo que o outro mude para nos valorizar quando a gente não se valoriza. Ora, o primeiro passo de alto amor é não ter dó de si mesmo. Quem se sente vítima está mergulhado na autopiedade. A vítima é um lugar de não poder. E o que o vitimismo faz com a gente é que a gente tenha pena da gente, que a gente fique, lamentando as situações que não mudam, as situações que não podem ser diferentes, e ficamos descrevendo a situação de vitimismo sem fazer algo por aquilo. Ora, você não é vítima. Você é parceira ou parceiro daquilo que te afeta. Por quê? Você só aceita as circunstâncias que você quiser. Afinal de contas, você pode botar limites, você pode mudar a forma de relacionar, você pode indisponibilizar-se ou disponibilizar, você pode fazer muita coisa. Ninguém é vítima de ninguém. O lugar de vítima é o lugar porneia. É a criança pequena que fica achando que é o outro que tem que fazer. Eu sou vítima. Eu não tenho porque meu marido não faz, porque minha esposa não faz, porque meu filho não faz, porque o outro não faz. Eu queria que fizesse. Ora, levanta e faz por si mesmo. Se o outro não pode fazer, se o outro não está disponível para fazer, busca o movimento em que você equilibre isso na sua própria vida. Vitimismo é porneia. Quem se trata com amor-filia, quem se respeita, quem se valoriza, não tem lugar e não tem tempo para ser vítima. Porque coloca limites para si mesmo, no seu próprio desejo, quando ele está excessivo do que cobra no outro, e bota limites para o outro quando está invasivo no direito pessoal. Isso é responsabilização pessoal. Então, na convivência do casamento, em que porneia e eros vão cedendo lugar para o amor, filia e ágape, nós vamos caminhando nesta solidão partilhada para construir esse caminho íntimo de maior inteireza. Inteireza conosco e com o outro. Porque o que um relacionamento faz? Ele nos fortalece para que nós tenhamos a condição de enfrentar o que a gente precisa. O que seria de nós se a gente não tivesse os nossos relacionamentos? A alegria de uma relação de amor. Qual amor? Amor humano, amor comum, significa todos os amores juntos numa relação, né? Porneia, eros, ágape, filia. A natureza de um amor comum vai nos fortalecendo, nos dando estímulos. É através do enfrentamento do outro, mostrando individualidade, que nós vamos ter que reavaliar o quanto nós somos orgulhosos, egoístas, o quanto a nossa criança é pirracenta, o quanto a gente exige que o outro faça os nossos caprichos, o quanto o outro ceda a nossa vontade, a pouca disponibilidade que a gente tem para ouvir, para acolher, para respeitar, o pouco espaço interno que a gente tem para deixar o outro falar, para poder respeitar o direito do outro de pensar diferente, de ser diferente, querer diferente. É o enfrentamento. E é exatamente nesse entrechoque da convivência do dia a dia que nós vamos nos burilando, em que as arestas vão se rompendo
e a gente vai esmerilando ali aquela dureza interna. É o caldeirão fervente que eu dizia no início. O borbulhar das dificuldades vai fazendo que a gente se sensibilize. O que são os seixos? Aquelas pedras redondinhas que ficam na correnteza. São pedras que de tanto rolar foram batendo pontas, não é? Quebra uma ponta aqui, quebra a outra ali, raspa daqui, raspa dali, que de tanto rolar, ela fica toda polida, naturalmente. É esse o processo que o casamento vai fazendo. Vai polindo o nosso amor porneia, vai polindo o nosso amor eros, que às vezes está muito avantajado, e vai fazendo com que ele se dose e que a filia e ágape também ganhem lugar. E aí a gente vai cedendo o lugar da exigência para o respeito, da cobrança para o tempo e a paciência, da exclusividade para a partilha, do somente receber para o dar e receber, do exigir para o ofertar, do esperar do outro para fazer por nós mesmos. E assim, esse movimento vai acontecendo. Ele é lento, ele vai acontecendo no dia a dia. Mas há um princípio fundamental que o conhecimento sistêmico nos ajuda a compreender, que é o seguinte. Há duas leis muito importantes que atuam dentro dos relacionamentos afetivos. A primeira é a ordem e a segunda é equilíbrio. Ordem diz assim: quem veio antes, veio antes. Quem vem depois, vem depois. Quem veio antes dá, quem vem depois, recebe. Quem veio antes é grande, quem vem depois é pequeno. Ponto. Qual que é a parte mais importante desse enunciado? A mais definitiva. Vocês estão no corpo, gente? Qual que é a parte mais importante desse enunciado? Desculpa, eu não entendi. Não é que vocês não entenderam, vocês não prestaram atenção mesmo. Estava voando, estava dormindo, estava concentrado em qualquer coisa. A lei diz, quem veio antes, quem vem depois, vem depois. Quem veio antes é grande, quem vem depois é pequeno. Quem veio antes dá, quem vem depois recebe. Ponto. É o ponto que é importante. O que você não está captando? Parece uma charada. Não necessariamente quem vem primeiro. Não, que você não entenda a lei, eu até compreendo. Eu quero saber qual dessa parte do enunciado é a mais importante. É a mais definitiva. É o ponto. Exatamente. Significa, depois disso não tem vírgula, depois disso não tem mas, depois disso não tem deixa eu te contar a minha história, depois disso não tem é porque você não conhece lá em casa. Essas circunstâncias não mudam. No entanto, nós invertemos a ordem com muita frequência. Então, por exemplo, na relação dos pais com os filhos, quem veio antes? Os pais. Quem são grandes? Os pais. Quem dão? Os pais. Ponto. A lei é essa. No entanto, a gente inverte a ordem com muita frequência. Com muita frequência a gente se sente maior do que os pais, com muita frequência a gente tenta dar no lugar dos pais, com muita frequência a gente desrespeita o receber dos pais. E acontece que esse movimento nos desconecta da vida. Eu costumo dizer a respeito de uma fonte que gera um rio. E esse rio flui. E de repente gera uma cascata que produz força, gerando um outro rio no terreno inferior. O que acontece se esse terreno inferior resolver ficar acima? O que acontece com as suas águas? Voltam. Voltam para onde? Para a fonte. A fonte continua fonte. E o rio? Seca. Então as inversões de ordem promovem desconexão. Promovem esvaziamento. Nós invertemos ordem com os nossos pais com muita frequência. Invertemos porque criticamos, porque exigimos, invertemos porque julgamos, invertemos porque temos dó, invertemos porque não gostamos, invertemos porque não conhecemos, invertemos porque não convivemos, invertemos porque não achamos importante. Tem as mais variadas razões para a gente inverter a ordem com os pais. Acontece que o efeito é sempre o mesmo. Na inversão de ordem, nós nos esvaziamos. Esvaziamos do quê? Esvaziamos da força para realizar na vida. Porque a relação com os pais é como se fosse o tronco da árvore. Todo o resto são galhas. A galha da vida pessoal, de casal, a galha da relação profissional, a galha da relação com o dinheiro. Tudo isso depende
da postura que nós adotamos diante dos nossos pais. E essa postura pode ser uma postura de conexão ou de desconexão. Uma postura de gratidão ou de ingratidão. Então Bert Hellinger nos ajudou muito quando ele nos ensinou que existem as ordens do amor. E ele mostrou que a primeira ordem do amor é que a gente tome o amor dos nossos pais como casal. Por quê? Porque daquele casal a gente veio. Significa, quando a gente aprende a honrar aquela história de casal de onde a gente veio. Eu lembro de um dia, uma jovem dizer assim, o meu pai é um safado. E eu disse, é mesmo? O que aquele safado fez? Ele disse, traiu a esposa com a minha mãe. Você quer dizer que seu pai tinha uma mulher e teve uma noitada com a sua mãe? E sua mãe engravidou naquela noitada? É. E o que você disse pro seu pai? Falei, quando eu cresci, o senhor foi muito safado, pai. E eu disse, é mesmo? Você disse isso? Ela falou, disse. Eu falei, bom, então tá te faltando falar alguma coisa muito importante para ele. Aí ela, o quê? Tá te faltando dizer, papai, muito obrigado pela sua safadeza. Não fosse a safadeza daquela noite, eu não tinha tido essa oportunidade. Porque a safadeza pertence a quem? Ao pai. E as consequências pertencem a quem? Ao pai e ao seu relacionamento. Quando o filho se mete a julgar aquilo que veio antes, desconecta da essência. Qual essência? Que graças àquela oportunidade, a vida lhe foi dada. Mas por que a vida me foi dada assim? Porque era assim que você precisava. Porque era assim que você necessitava como espírito imortal. Porque foi a janela e a porta que te foi aberta. Sabe-se Deus por qual razão? A ti não te cabe julgar. Te cabe apenas tomar com honra. E honra significa respeitar o preço que qualquer um pagou por aquela oportunidade que te foi dada. Assim você pode tomar com grandeza. Afinal de contas, a quem pertence o sentimento de ser traída? Pertence à esposa que verdadeiramente foi traída e pertence à mãe que depois foi largada. Então aí era um sentimento de filha que se fidelizava num amor cego ao sentimento de mãe e dizia assim, eu tomo para mim o seu sentimento e eu cobro do papai no seu lugar. Mas ao fazer isso, o amor dela pela mãe, que é um amor cego, porque ao fazer isso pela mãe, ela se coloca como maior diante da mãe e toma o lugar da mãe, é amor, mas é cego. Ao fazer isso, ela fica de costas para a própria vida. Porque a vida não flui. A vida não vai. Então, muitas vezes nós ficamos numa relação de casal no amor porneia, exigindo ali, cobrando ali, porque não completamos o movimento básico de tomar o amor dos pais como ele é. E isso começa em tomar os pais como um casal. Mas depois, em aceitar os pais como pais. Porque só porque eles nos acolheram e nos aceitaram, principalmente a mamãe, é que nós podemos vir. E eles nos deram um nome, ou nos permitiram que alguém desse. E nos aceitaram e nos tomaram como filhos. Acolher aquela história da sua reencarnação é parte essencial para se enraizar na vida. Por isso costumo dizer que o conhecimento espírita nos dá a noção da imortalidade da alma que nos liberta. Mas a constelação familiar nos dá a força de enraizamento na encarnação atual. Porque muitas vezes a gente usa o conhecimento espírita para fortalecer a nossa arrogância de desconexão. E fica utilizando o conhecimento da reencarnação para justificar aquilo que a gente não completa na vida. Por exemplo, o trabalho de julgar os nossos pais. E dizer por que é que a gente diminui a grandeza deles. Porque não fizeram o que eu queria, porque não fizeram o que eu acho que devia ter feito, porque não cumpriram seu papel de pai, porque não deram como eu desejava, porque não foram assim assado, porque tem esse defeito, porque tem esse vício, porque tem esta dor. Ora, o que a gente conhece verdadeiramente do preço que eles pagam? O que custou caminhar nos sapatos deles? Só eles sabem. Quem não caminhou nos sapatos deles não tem direito de julgar o caminho deles. Mas graças àquele caminho humano, imperfeito e comum, nós viemos. E graças a isso, nós existimos aqui e agora, nessa oportunidade maravilhosa que é estar novamente vivo.
E graças a isso, nós todos amamos naturalmente o papai e a mamãe dentro do coração. Mesmo que nunca os tenhamos conhecido. Mesmo que achemos que tenhamos sido abandonados ou largados por ele. Mesmo que achemos que eles não fizeram o que deviam ter feito. Todos nós os amamos. E enquanto alguém não olha para o amor pelos seus pais biológicos, não permanece inteiro para a vida. Permanece cobrando que o parceiro ou que a parceira seja um pai ou uma mãe melhor. E se o parceiro ou a parceira concorda com isso, e às vezes traz a acusação aos seus próprios pais, se coloca naquela relação aceitando aquele lugar. Como a dizer, sim, eu vou ser um pai melhor para você. Sim, eu vou ser uma mãe melhor para você. E aí aquela relação deixa de ser entre iguais e vira uma relação parental. De pai para filha, ou de mãe para filho, ou de pai para pai, ou de mãe para mãe. Porque relações homossexuais e heterossexuais, o princípio é o mesmo, do ponto de vista sistêmico. Então, é preciso que cada um faça o seu próprio percurso individual. Porque faz parte do processo do auto-amor que você aprenda a amar a história da sua reencarnação. Amar não significa aprovar, porque a história da sua reencarnação não está no tribunal de si mesmo para ser julgada. Você não conhece o que viveu os personagens, como é que você pode analisar a história? A história não está para ser julgada, está para ser aceita. A aceitação é uma profunda libertação. Porque quem aceita olha com gratidão para a sua fonte. E quem olha por gratidão para a sua fonte liberta o afeto pela fonte. E diz para a fonte, obrigado, com sinceridade. Mas quem permanece no julgamento e na exigência cobra da fonte que tivesse sido aquilo que queria que tivesse sido. E aí nunca fica disponível verdadeiramente para um amor inteiro. Quem não completa-se na conexão com os pais, vive permanentemente um amor porneia disfarçado com o outro. E nunca fica inteiro para verdadeiramente dar e receber como igual, numa relação de igualdade. Então a ordem implica que a gente aprenda a receber o amor de quem veio antes, do jeito que eles tiveram para dar, e não do jeito que a gente podia ou queria receber. Por quê? Porque está tudo certo na história da gente. Nós somos espíritos reencarnados, cada um de nós escolheu aonde reencarnar, com quem reencarnar, de que forma reencarnar, as possibilidades diante daquilo que reencarnou. A gente sabe que a gente colhe o que plantou, que busca o que precisa, que elegeu as provas que vive, ou que elas nos foram impostas por Deus como recursos pedagógicos. Sabemos que tudo está alicerçado na nossa necessidade pessoal. Ou seja, nós escrevemos o script, mas na hora que estamos no palco vivendo o roteiro, olhamos para o personagem e dizemos, culpado. E perdemos tempo acusando os personagens que atraímos para o enredo que nós mesmos elegemos para a gente. Todos aqueles personagens são dignos. Portanto, aceitar que os nossos pais são apenas pessoas comuns e imperfeitas é profundamente libertador. Só aceita um marido ou uma esposa comum e imperfeita quem aceita os pais imperfeitos que teve e que tem. Quem exige que os pais sejam especiais, ou seja, tivessem sido perfeitos, não tivessem errado, tivessem feito o melhor, tivessem feito desse ou daquele jeito, quem exige que os pais fossem assim ou assado, cobra dos companheiros permanentemente uma perfeição idealizada. E cobra de si mesmo também. Porque aí ou exige ser o contramodelo daquilo que critica, ou exige fazer melhor. Ora, um filho faz melhor que os pais? Faz? Nunca. Nunca. Mesmo quando os pais são criminais e Mesmo. desequilibrados. Mesmo. Porque melhor é comparação. Para fazer melhor significa que eu tenho que julgar aquilo que veio antes como pior. Para fazer melhor eu tenho que sair do foco de mim mesmo para me comparar com outro. Ninguém faz melhor. Cada um só faz aquilo que lhe é possível dentro dos recursos que tem. Então, se uma semente sai de uma árvore muito mirrada e sofrida,
e cai numa terra e gera uma árvore muito frondosa e cheia de frutos, de quem que é o mérito? De quem é o mérito? Da semente do solo. Da árvore que gerou a semente. Sim, nós sabemos que nós não viemos da matéria dos nossos pais, que somos espíritos imortais que trazemos do passado as nossas conquistas e que fazemos no presente os nossos esforços. No entanto, não se enganem, os esforços do presente, na encarnação atual, estão profundamente arraigadas àquilo que o nosso sistema atual nos permite. Porque ninguém reencarna numa família por acaso, reencarna na família cujo sistema lhe permitirá desenvolver as suas melhores potencialidades e aquilo que traz dentro de si, mesmo que esse lhe permitirá signifique o que lhe faltará e a dificuldade que terá. Porque as árvores que têm menos possuem raízes mais profundas. Precisam mergulhar mais fundo e se sustentar mais intensamente. Por isso, ninguém faz melhor do que aqueles que vieram antes. Nós fazemos mais leve. Ou nós vamos mais longe. Ir mais longe e fazer mais leve não é fazer melhor. É apenas nos ocupar daquilo que é nosso e que nos compete agora. Então eu olho para trás, por exemplo, no meu sistema. Eu vejo a minha família de origem. Meu avô saiu da casa dos pais com uma mão na frente e outra atrás. Casou-se com a minha avó e teve 21 filhos. Meu pai é o segundo dos 21. Saiu de casa com 13, para um seminário, voltou com 16, depois saiu com 19. Uma mão na frente e outra atrás, repetindo a história do pai. Do nada, chegou a ser um juiz de direito dos mais respeitados no Brasil. Quando eu cheguei, essa estrada já estava asfaltada. Claro que eu pude perceber ao longo do crescimento todos os sintomas de toda aquela falta que aquele sistema tinha experimentado e também de toda a força que tinha desenvolvido graças ao que faltou e graças ao que teve. No entanto, quando eu cheguei, a estrada já estava asfaltada. Mas o amor pornéia aqui queria tudo. Não olhava para o que custou, olhava apenas para o que queria, porque achava que devia ser dado. Somente da adolescência para frente eu comecei a ver verdadeiramente os meus pais, e particularmente o meu pai. E então percebi que o preço que ele pagou era muito maior do que eu imaginava. Por exemplo, quando meu pai aposentou, ele saiu de um homem que se estressava e era nervoso com frequência para um cordeirinho manso, mas tão manso que nós nunca mais vimos o homem bravo que tantas vezes nós nos acostumamos, embora fosse sempre um pai muito carinhoso, muito menos bravo do que o meu avô. Mas só quando ele aposentou e eu vi a sua feição calma, profundamente calma, 24 horas por dia, que eu percebi o preço que lhe custava o trabalho dele. E só então eu pude dizer a ele, muito obrigado por se sacrificar tanto por nós. Eu não percebia que te custava tanto. Só então meu coração, pornéia, pôde dizer assim, agora eu te vejo, papai. Agora eu posso te agradecer. Agora eu posso dar a mim mesmo tudo o que eu acho que porventura tenha faltado. Agora eu posso parar de cobrar do Senhor qualquer coisa que eu acho que o Senhor não tenha dado conta de dar. Porque agora eu te vejo. Então naquele momento, isso podia ser completo. E isso podia aflorar. Então eu que ando em estrada asfaltada, tenho direito de olhar para trás e julgar aqueles que vieram antes? Não. Quem hoje caminha em estrada asfaltada, qualquer que seja o asfalto, não tem direito de julgar as feridas daqueles que pisaram as pedras da estrada de chão. Só quem caminhou nela conhece o preço que lhe custou. Portanto, tomar o amor dos pais é conectar-se ao amor que é possível. É amor do jeito que eles têm para dar. Porque esse amor está aqui, ó, em cada uma dessas células. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Tem quem não tenha recebido afeto, mas não tem ninguém que não tenha sido amado. Porque desde que a nossa mamãe não nos abortou e nos aceitou nessa encarnação, nós somos profundamente amados e graças ao sacrifício da própria vida, ela nos deu a oportunidade de existir.
não tem ninguém que não traga nas suas células a impregnação do amor materno. Todos que vivem trazem em si o testemunho ágape do amor da mãe. Tomar desse amor é conectar-se a ele com honra e gratidão. Quando nós fazemos isso, nós ficamos disponíveis para a terceira ordem do amor, que é o passo para a nossa vida. Só vai para a vida de casal e para uma vida verdadeiramente livre para formar a sua própria família aquele que tomou o amor dos pais na sua inteireza. E tomar é ativo, não depende deles darem. Tomar significa eu me conecto para receber. Aí nós podemos ir para a vida e formar agora um terceiro sistema. Porque vejam vocês, quando um casal se forma, vem um casal de um sistema com outro casal de outro sistema para formar um terceiro sistema. Em um sistema se faz de um jeito, em outro se faz de outro. E aqui? Aqui nós vamos ter que aprender a integrar as formas de se fazer dos dois sistemas. O que acontece? O que acontece é que a gente começa a fazer comparação e começa a acusar. Como a gente traz questões não resolvidas com o nosso sistema, e quando isso se soma dentro dos matches lá das subpersonalidades com o outro que também traz, então a gente começa a se fortalecer nas acusações e nas queixas. E aí é o palco de muita confusão e de muito desentendimento. É preciso entender que, como a ordem é uma conexão forte com aqueles que vieram antes, cada um de nós ama prioritariamente o seu sistema de origem, mesmo que fale mal dele o tempo todo. Se você concorda com o outro que fala mal do seu sistema, você ajuda o outro a ir para o fundo do poço. Se você ajuda o outro a acusar os pais, você ajuda o outro a ir para o fundo do poço. Ao contrário, se você olha para aquilo que o outro não olha, você medica o outro. Ou seja, se o outro acusa os pais e você olha para ele e no seu coração você dá um lugar de amor para esses pais e diz: eu sou muito grato, porque graças a eles você existe. E graças a eles eu posso te ter aqui comigo. Então você, na postura, já medica aquilo que o outro ainda não inclui. Quando nós incluímos no coração o que o outro exclui, nós medicamos o outro. Na postura, no campo magnético. Por isso o trabalho é dar um lugar de amor no coração para tudo que é excluído, ao invés de fortalecer a acusação. O caminho de acusação é sempre um caminho de falência, de fraqueza, de esvaziamento. Então, se você ajuda o outro a acusar o sistema, se você critica a família ou o sistema do outro, é a melhor maneira de perder o outro. Porque pelo pertencimento, o outro pertence ao sistema dele. E a fidelidade dele vai ser muito maior com o sistema de origem do que com o sistema atual. Até que fortaleça o sistema atual em bases de força e afinidade. Mas para isso, cada um vai precisar selecionar do seu sistema o que traz aqui. Por isso é muito importante que cada um conheça o seu sistema. Tem um livro muito bonito que se chama As 5 Linguagens do Amor. E ele nos diz que cada um de nós fala uma linguagem de amor e que a gente precisa aprender a falar a língua que o outro fala. Às vezes no meu sistema, na minha família de origem, ser amado é ser valorizado, é ser incentivado, é receber palavras de incentivo. Talvez para outra pessoa no sistema dele ou dela, representa passar tempo junto, mesmo que não fale nada, ficar ao lado, estar presente, acompanhar. Uma pessoa se sente amada com presença, a outra se sente amada com palavras. Se quem se sente amada com palavras, dá palavras para quem quer presença, e se quem se sente amado com presença, dá presença para quem quer palavra, os dois vão amar-se, sem se sentirem amados. Porque vai estar um falando chinês e outro falando inglês. E embora os dois estejam amando, aquele amor não vai estabelecer conexão. Por isso eu devo olhar para o outro e perguntar como que o outro se sente amado. E não obrigar que o outro se sinta amado da forma como o meu sistema ama. Como é que é amor para ele ou para ela no sistema dele ou dela? Isso se chama linguagens do amor. Isso é respeitar a ordem, a conexão com o sistema de origem, o pertencimento ao sistema de origem. E assim aqui no meio nós podemos fazer uma mescla. Ah, então você se sente amado com presença. Que bom. Na minha família eu me sinto amado com palavras de incentivo. Fico feliz que você me dê palavras de incentivo. Fico feliz de ser presença para você.
Talvez você possa aprender também a sentir-se um pouquinho valorizado através das palavras. E talvez eu também possa aprender a renunciar a elas e valorizar a presença. E talvez a gente possa ensinar um para o outro como falar a língua. Quem sabe a gente se torna juntos poliglota. Mas isso só o amor filia faz. Só o amor respeito, só o amor dignidade. Para isso precisa olhar para o outro respeitando tudo que pertence ao outro. Toda a inteireza que é da família do outro, todas as faltas, as dificuldades, as lutas, as dores, todo o caminho que trouxe até ali. Por isso, a gratidão é um caminho de profunda libertação. Só quem agradece ao seu sistema, só quem agradece a quem está ao lado, só quem faz lista de gratidão, flui para o movimento de vida. Então a primeira lei é a ordem. A segunda é o equilíbrio. Mas vocês viram que junto da primeira ordem entra o pertencimento, né? Que é uma terceira lei. São as 3 leis. Ordem, equilíbrio, pertencimento. O equilíbrio é fundamental. O equilíbrio diz que a relação se mantém dinamicamente saudável no dar e no receber. Mas não só dar e receber. Dar, receber e tomar. Porque dar é ativo, receber é passivo. E tomar? Ativo ou passivo? Ativo. Tomar significa eu me conecto para receber. Não é tomar força, não. Mas é eu me conecto para receber, mesmo que o outro não disponibilize. Minha avó é um ótimo exemplo disso. Como meu avô, então, viveu naquela época em que os homens, a eles era dada o dever e a obrigação de ser um homem forte, prover tudo e ficar no lugar do poder e do controle, que era o pensamento machista e era aquela força que às vezes as mulheres olham só como vendo direitos, mas não vê o peso que isso também custava aos homens, né? Ele naturalmente vivia isto. Então dinheiro era com o vovô. Não tinha isso de dividir conta de dinheiro do casal. Dinheiro era dele, né? E se a vovó quisesse, falava com ele. Afinal de contas, ela não fazia nada. Passava o dia inteiro cuidando dos 21 filhos. Que mais filhos? Né? Pra que precisava de dinheiro? Então vovó sabia que se ela batesse de frente com o vovô e dissesse assim, não, o dinheiro também é meu, não, o dinheiro é nosso, né? Nós estamos trabalhando em conjunto por esta família, o que aconteceria? Ia ser uma briga, uma afirmação de poder. E Jung diz que aonde o poder entra, o afeto sai pela porta dos fundos. O oposto de amor é poder, não é ódio. Ódio é amor adoecido. O oposto de amor é poder. Quando nós escolhemos ter razão, mandar ou controlar, nós perdemos a troca do afeto. Então, se vovó fizesse isso, ela acionava o pior. O que ela fazia? Todas as noites o vovô pendurava a calça dele atrás da porta. Todas as noites a vovó ia lá, pegava no bolso que ela queria e colocava na bolsinha dela. Mas vejam que interessante. O que acontecia toda manhã? Toda manhã o vovô sabia. Toda manhã o vovô não falava nada. Toda manhã o vovô repunha. E toda noite tinha dinheiro para ser retirado. Era uma dinâmica. Se entrasse de frente, não tinha. Mas se fizesse por um caminho ou outro, possuía. Vovó tomava. Vovó respeitava o vovô tanto que ela não perdia tempo dizendo assim, não, eu tenho direito, faz favor, me respeite. Não, ela ia lá e ia do jeito dela e tomava. As mulheres da geração das nossas mães e avós tinham muito dessa sabedoria. As mulheres modernas perderam. Porque hoje as mulheres vivem um massacre, o novo massacre do feminino. Saíram do tempo de dominação e precisam dominar. Precisam dar conta sozinhas. Precisam ser autônomas e precisam comandar. E fazem hoje com o masculino o mesmo que foi feito ao feminino durante largo tempo. Mas as nossas mães, pagando o preço que pagaram, souberam fazer. E as mulheres de hoje fazem isso até sem ter muita escolha. Porque cresceram ouvindo das mães. Ó, você não vai depender de homem não. Você vai ter um destino diferente. Você vai fazer melhor. Ó, não é? Então muitas mulheres priorizam a carreira, priorizam o espaço e acabam que o lugar do afeto fica secundário. E isso também tem um grande preço. Mas as mulheres
antigamente sabiam tomar, quando elas se conectavam ao feminino, com muita propriedade, não é? Minha mãe era um grande exemplo disso. E é ainda até hoje, né? Tem um relacionamento muito bem sucedido com meu pai. Eles compraram uma casa numa cidade praiana e a minha mãe, na hora que viu a cozinha, falou: esse aqui é meu território. Então, pelo amor de Deus, eu quero trocar esses armários todos. Meu pai, tá mesmo, né? Tá meio ruim, vamos trocar tudo. Aí tinha uma área que eu não sei o que era, se era um lugar de colocar, se eles colocavam botijão de gás, o que era. Sei que tinha uma pedra de mármore muito bonita e grande no meio de um vão. Minha mãe olhou para isso e falou: que isso, gente? Que pedra é essa daqui? Pelo amor de Deus, essa pedra não é adequada. Não, vamos tirar isso aqui. Meu pai olhou para a pedra: não, que mármore bonito, essa pedra maravilhosa, vai tirar daqui de jeito nenhum. Aí ela: não, amor, vamos tirar. Tentou convencer de nada, não é? Não convenceu de jeito nenhum. Ela: tá bom. Dali uns dias, meu tio, que ficou encarregado da obra, liga. Minha mãe atende. E aí ele vira para ela: ô Madalena, eu fui tirar o armário e estava meio podre, ele caiu. A minha mãe: caiu? Olha só, Joaquim, caiu em cima da pedra. Caiu, Joaquim, em cima da pedra. Não, Madalena, caiu em cima da pedra. Espatifou a pedra inteira. Meu Deus, Joaquim, aquela pedra boa, aquele mármore maravilhoso. Só um minutinho. Ô, meu amor, tá dizendo aqui que caiu em cima da pedra, espatifou aquela pedra toda, aquela pedra boa. Você falou que não era pra trocar. O que que faz? Ah, então tem que trocar. Ô, Joaquim, é triste, né? É verdade. Trocar, né, meu amor? Oh, meu Deus do céu. Olha, o Geraldo tá falando aqui que pode trocar pedra, fazer o quê? Mas ela está querendo dizer que é para arrancar a pedra, trocar. Isso, Joaquim. Geraldo tá falando que pode, sim, pode trocar. Obrigado, Joaquim. Pô. E depois que a pedra tinha sido retirada e trocada, ela conta isso para minha tia, gargalhando, cheia de empoderamento. Mas, no empoderamento dela, tinha um respeito tão profundo ao meu pai, que é aquilo que sustenta o relacionamento deles, um amor filia tão lindo, que ela o respeitava nos limites dele. E não batia de frente para dizer o que fazer. Aprendia a tomar e equilibrar da forma que era possível. Tomar, portanto, é atitude ativa, que a gente faz respeitando o limite do outro. Mas a balança do equilíbrio do dar e do receber tem que estar equilibrada. Imagina aquelas balanças de prato antiga. Se, né, meu avô tinha na mercearia dele, se colocasse 1 quilo de um lado e colocasse um outro quilo de um outro lado, né, um chumbo de 1 quilo aqui, mandioca de 1 quilo aqui, como é que eu sabia que a balança estava equilibrada? O que acontecia? Ela ficava parada? Será que eles tinham tempo na mercearia para esperar aquela balança parar? Não. Então como que eles sabiam que ela estava equilibrada? Ela ciclava no mesmo nível. Se ela tivesse desequilibrada, ela fazia assim, ó. Ou ciclava assim. Quando ela ficava ciclando no mesmo nível, ela estava equilibrada. Por que essa imagem é importante? Porque a troca no dar e no receber e no tomar na relação de casal é dinâmica, não é estática. É movimento. Uma pessoa faz, gera uma pressão para o outro retribuir, o outro faz, um faz numa área, o outro faz em outra, e esse movimento vai ficando sempre complementar e forma esse símbolo. Que símbolo é esse? Do infinito. Porque infinitas são as trocas quando há equilíbrio no dar e no receber. No entanto, se um lado eu coloco 1 quilo e do outro lado um chumbo de 40 quilos, o que acontece? Faz isso. Então, numa relação de casal, quando um dá mais do que o outro, ou quando um recebe mais do que o outro, o casal se afasta. Mas não simplesmente se afasta. O movimento é assim, ó. Aquele lado que recebe mais ou que dá menos, sofre uma pressão para sair do relacionamento. E frequentemente sai. Às vezes até através de uma traição conjugal. E aí como é que fica aquela pessoa que deu tudo? Machucada, traída, sentindo-se abandonada, largada, mas eu fazia de tudo para esse relacionamento, eu estava ali a tempo e a hora, a pessoa não tinha nada que se esforçar, eu dava tudo na mão. É exatamente por isso. Você ajudou a empurrar essa pessoa para fora do relacionamento. Porque tratar alguém assim, como alguém que só recebe e que não precisa devolver, ou tratar a si mesmo como alguém que não precisa receber e impede o outro de dar, é tratar o outro como criança.
Só na relação entre pais e filhos existe uma troca em que o outro não retribui. Se nós deixamos que a relação de casal se estabeleça nessa base, a relação fica parental. É sempre o outro que tem que me compreender, é sempre o outro que tem que renunciar, é sempre o outro que tem que me acompanhar nas minhas coisas, é sempre o outro que tem que fazer por mim, é sempre o outro que tem que falar na hora que eu quero, é sempre o... A gente exige demais do que o outro dê e dá de menos, ou dá demais e não recebe. Isso desequilibra a balança. E ao desequilibrar a balança, afasta o casal e sofre uma pressão para sair do relacionamento. Então, olhar para o equilíbrio no dar e no receber é extremamente importante. Pertence ao equilíbrio que eu só dê na medida que o outro pode retribuir. E um pouquinho mais para gerar uma pressão positiva. Pertence ao equilíbrio que eu aceite receber o que o outro tem para dar. E não aquilo que eu quero que o outro dê. Porque a outra pessoa só pode dar o que tem para dar. Pertence ao equilíbrio que eu respeite a outra pessoa na dignidade de receber apenas naquilo que tem condição de retribuir. E assim a troca fica equilibrada. Por exemplo, quando alguém vive uma dor dentro da relação de casal e é machucado por alguma atitude de alguém, se sente ferido, mas decide prosseguir naquele relacionamento, seja uma traição conjugal, seja uma ofensa, seja uma atitude que machucou, qualquer coisa. O perdão é sempre uma atitude muito sábia, porque perdão é se libertar da dor, do vitimismo daquilo que aconteceu. Qualquer pessoa pode nos fazer o que quiser, mas somos nós que decidimos como aquilo nos afeta, porque somos nós que temos o poder de interpretação. Então, perdão é eu me libertar da interpretação vitimista. Esse é um passo fundamental. Então eu olho para o que está cheio no relacionamento, eu olho para o que a pessoa tem de bom, eu compreendo a imaturidade momentânea, a criança da pessoa que aflorou, a dor dela, a ferida emocional que foi cutucada, as dificuldades, o estresse, a sobrecarga. Ok, perdoar é divino, porque nós olhamos para as circunstâncias e decidimos pelo que está cheio. No entanto, alguém foi machucado, não foi? Quando se tratam de feridas importantes, eu sempre pergunto, e aí, qual o preço que você cobrou? E a pessoa olha e fala assim, nenhum, eu perdoei. Não estou falando de perdão, não, estou perguntando de equilíbrio. Perdoar, você decidiu olhar para o que está cheio e restabelecer. Agora, qual é o preço que você cobrou para essa pessoa? Quando nós deixamos que alguém pague a dívida, isso significa que alguém possa beneficiar aquele que prejudicou. Isso restitui dignidade ou tira a dignidade do outro? Hã? Se alguém me faz algo e eu permito que aquele alguém me pague me beneficiando depois daquilo que me ofendeu, isso faz com que a outra pessoa diante de mim fique mais digna ou menos digna? Mais digna, claro. Significa, assim como você me feriu, agora você pode me beneficiar. Você tem direito, não é isso que a reencarnação faz? Você feriu aquele ali? Volta lá, ó, recebe como filho. Volta lá, casa com ela. Volta lá, seja pai, seja filho. Não é assim? A reencarnação permite que a gente faça o quê? Equilíbrio. Mas para que nós vamos esperar a reencarnação fazer isso se nós podemos fazer? Equilibrar, portanto, significa você dar direito ao outro de restituir a dignidade do outro. Ok. Vamos seguir juntos, sim. Sim, eu perdoo. Não sou vítima. Também tem minha parcela de responsabilidade, mas você tem uma parcela maior nisso, então agora eu te dou a oportunidade de você me beneficiar. O que é equilíbrio? É quando a gente deixa que a outra pessoa nos beneficie com algo que custe a ela esforço. Eu lembro de uma paciente que disse assim, nós passamos por essa dificuldade, eu perdoei, né? Ele reconheceu que a responsabilidade maior era dele, mas eu sempre renunciava aos meus desejos para viajar para onde ele queria. Na hora que nós retornamos, eu falei assim, ok, agora nós vamos fazer aquela viagem dos meus sonhos, que eu sempre quis fazer e nunca tive coragem de falar para você que seria. E vamos ficar nos melhores lugares e você vai pagar a viagem toda. E ela sentiu que isso era um equilíbrio suficiente para ela. Significa, eu permito que assim a dignidade me seja restituída e você também. Aí nós podemos voltar a nos olhar como iguais. Porque só existe relacionamento entre dois anjos ou entre dois demônios. Entre anjo e demônio não tem.
E se alguém se acha superior ao outro, muito virtuoso, fica olhando para o outro como se fosse melhor. E fica humilhando o outro a vida inteira com aquilo que o feriu. Quando você cobra um preço, você também fica mal. Você também cobrou um preço. Você também equilibrou com o outro. E isso significa, nós restituímos a dignidade. Por isso, equilibrar o relacionamento é extremamente importante. Assim, o fluxo do amor pode sair de porneia e eros e vir para o filia, porque só o amor filia equilibra. E claro, para permitir que isso aconteça com tempo, na medida que é possível, a dose do amor ágape precisa compreender limites e todo o movimento. Então nós precisamos aprender a dosar. Para encerrar então, podemos responder algumas poucas perguntas antes de encerrar, eu vou dar um exemplo. Imagina que alguém resolva fazer uma festa para você. Essa pessoa gosta muito de você. Aí ela te diz, eu quero fazer um jantar para você. Você é muito querido e eu vou fazer um jantar porque eu tenho alegria de estar com você. Mas você também tem alegria de estar com aquela pessoa. Então, ao ouvir que ela vai fazer um jantar para você, você se sente muito honrado. Qual é a primeira pergunta que você faz para aquela pessoa? O que eu levo? Por que você faz essa pergunta? Porque você sente imediata pressão para retribuir. Se você for adulto. Porque só os adultos fazem essa pergunta. As crianças só comparecem e comem. Mas os adultos querem retribuir. Mas aquela pessoa educada, ela virou para você e falou assim, não precisa trazer nada, traga sua fome. Você chega lá de mão banana? Não. Você chega lá com uma flor, com um vinho, com um chocolate, uma coisa qualquer. Não é assim? Porque o que aquilo representa? Um afeto que mostra para a pessoa, eu também te considero, eu te agradeço, eu recebo aquilo que você me dá. Muito bem. Aí a pessoa abriu a porta e te viu com vinho. Ela olha pra você e fala assim, mas pelo amor de Deus, eu não falei pra você que não era pra trazer nada? Você acha que não vai ter vinho nesse jantar? Você acha que eu não sei preparar um jantar? Que eu não tenho competência pra preparar um jantar de qualidade? Você tá achando que vai faltar alguma coisa? Como é que você se sente? Incompreendido, humilhado, diminuído, não é? Então, num relacionamento de casal, quando nós nos recusamos a dar o que o outro tem para dar, nós humilhamos o outro. Mas aquela pessoa resolveu aceitar o que você tinha para dar. Aceitou com alegria e você entrou. Aí você entrou e aquela alegria ali, você olha e vê uma mesa lotada de coisas. Você vira para aquela pessoa espantada e fala assim, nossa, mas quantas pessoas vão vir para jantar? Achei que era só a gente. Ela diz, não, é só a gente. É porque eu gosto tanto de você que eu resolvi fazer os 10 pratos principais que você gosta. Eu sabia que você gostava de lasanha, de tropeiro, de cuscuz, que você gostava... Aí você olha para aquela mesa, o que você sente? Hã? Você sente um desespero imediato. Porque você pensa, como é que eu vou dar conta de tudo que me está sendo ofertado? Num relacionamento, quando nós ofertamos mais do que o outro pode consumir, nós sobrecarregamos o outro e promovemos desespero. Muitas vezes o outro sai correndo, mesmo querendo ficar. A carência afetiva faz isso. Chega e joga o caminhão de uma vez. Toma aqui, ó, tudo. Abre as portas e escancara. E aí o outro corre. Mesmo querendo ficar. Mas aí a pessoa começou a comer. Comeu o primeiro, estava delicioso. Comeu o segundo, estava gostoso. O terceiro estava bom. O quarto, ela já estava pensando como é que ia engolir. No quinto, ela já estava esperando você virar de costas para poder jogar para o lado e esconder aquela comida. Eu lembro de um amigo que foi convidado para um jantar e ele disse assim, a senhora era muito carinhosa e ela disse para mim, vem meu filho que eu vou fazer para você buchada de bode, que eu fiquei sabendo que você gosta muito. Eu perguntei, você gosta? E ele disse, eu detesto. Eu falei, o que você fez? Ele falou, eu fui e levei mamãe. Como assim? Ele falou assim, mamãe adora buchada de bode. A mulher virou as costas e eu passei tudo pro prato da mamãe. E ela olhou e falou, meu filho, que alegria, você comeu tudo. Então, quando nós estamos num relacionamento que ofertamos mais do que o outro pode consumir, o outro vai começar a fazer um teatro conosco dentro do relacionamento. Vai começar a ser um personagem, não vai poder ser si mesmo. Não vai poder ser honesto, nem verdadeiro, nem espontâneo. Porque então vai achar que precisa corresponder àquela expectativa. E não vai ter coragem de ofender a expectativa para não perder. Porque quer ficar. Por isso nós precisamos aprender a dosar
o que é dado. Mas aquela pessoa que fez o jantar é mineira. Na casa de um mineiro, você não comer é ofensa mortal. Você não repetir é muita falta de educação. Então ela vai querer que você coma os 10 pratos e depois repita. E depois as 5 sobremesas principais que ela fez para você. E depois o cafezinho. Não é? Não vai ter pão de queijo, porque o pão de queijo foi aperitivo antes do jantar. Aí aquele jantar, que era para ser um prazer e uma alegria, ele vira o quê? Uma tortura. Num relacionamento aonde se dá ofendendo o equilíbrio, o relacionamento deixa de ser prazer e vira uma tortura. E nesse relacionamento não é possível ficar. Então o outro sai, mesmo querendo ficar. Ou a gente sai, mesmo querendo permanecer. Equilibrar o relacionamento requer que o amor filia olhe com dignidade para o que é dado e recebido e aprenda a dosar. Com equilíbrio. Nas doses do amor ágape, mas também com o amor porneia, que precisa exigir que as próprias necessidades sejam atendidas. Começando por si mesmo que se dá o alto amor, e respeitando o amor do outro. E nessa equação, fazendo o jogo ali das adaptações, das concessões e das trocas, que é todo relacionamento. Promove crescimento. Somente os adultos dão conta desta arte. As crianças nem entram nela. Ou fogem dela. Para se encarar um relacionamento de casal, é preciso primeiro acolher a criança interna, para que o adulto que somos possa dar a si mesmo o que precisa e estar disposto a ter com o outro uma relação madura, de igual para igual. E assim as trocas podem se aprofundar. E assim nós podemos aprender a valorizar o que está sendo dado. Assim nós podemos aproveitar as oportunidades de reparação do passado, de resgate do presente, de reencontro num amor, filia e ágape que a reencarnação nos promove. E assim nós podemos crescer juntos naquela soma em que 1 mais 1 é sempre mais que 2, porque forma a família. E juntos, lado a lado, nós podemos olhar juntos para uma meta comum. A meta da família, do crescimento espiritual, do progresso, da ajuda mútua, da consideração, e podemos cumprir com os objetivos reencarnatórios, que é a oportunidade de despertar mais do divino em nós, reconstruindo o amor nas relações. Qual amor? Filia e ágape, mas sobretudo filia, que é o nosso grande desafio. Saindo da animalidade, do primitivismo, do amor porneia e eros exclusivista, para aprender a incluir o amor que renuncia, o amor que compreende, o amor que tem paciência, o amor que agradece, o amor que olha para o que está cheio, o amor que vê a beleza, o amor que exalta, o amor que aceita a sua própria história, o amor que honra os pais, o amor que acolhe a imperfeição dos pais, o amor que acolhe a própria imperfeição, o amor que acolhe a imperfeição do outro, o amor que aceita uma história comum e imperfeita, e nesse movimento crescer continuamente, porque este é o resultado destas vidas comuns e imperfeitas, aonde nós podemos ser divinamente humanos ou humanamente divinos. Excelente. Expliquei bem? Se tiverem perguntas... O que vai ter para o jantar? Paramos o jantar. Ele perguntou o que vai ter para o jantar. Depende, o que você trouxe? Sim. Para nós que temos filhos pequenos, como conseguir ensinar essa questão do alto amor desde cedo? Então ela perguntou, né, para o pessoal que nos acompanha de casa aqui, para nós que temos filhos pequenos, como ensinar essa coisa do alto amor desde cedo? Através de 2 movimentos. O primeiro é ensinando para eles que nós nos respeitamos. Quando a criança vê que os pais respeitam a si mesmo e respeitam um ao outro, eles aprendem a respeitar as 2 metades que os compõem. As crianças amam espontaneamente os 2. Quando nós promovemos alienação parental, seja alienação franca, quando falamos mal do outro ou quando afastamos os filhos do outro, ou seja, quando nós, mesmo permanecendo dentro de um relacionamento, desrespeitamos o outro na frente dos filhos, as crianças aprendem a estabelecer fidelidade. Estabelecem fidelidade com aqueles que eles acreditam que seja vítima ou com aqueles que eles tragam maior afinidade do passado. Em vínculos de amor cego, que a gente chama.
porque passam a achar que os pais precisam deles para os defender. E as crianças defendem com um amor muito acirrado. No entanto, esta defesa de um dos genitores custa a ele o amor do outro. Ele precisa matar o amor pelo outro. E ao matar o amor pelo outro, mata o respeito àquela metade que está em si. E então sofre uma grande lacuna na autoestima. Por isso nós ensinamos as crianças a se respeitarem, quando ensinamos a elas que nós respeitamos as metades que a compõem, e quando permitimos que elas amem igualmente as duas metades que estão nelas. Isso significa que a gente pode ter qualquer problema como homem e mulher, mas precisa respeitar profundamente o pai e a mãe daqueles filhos. A alienação parental é um crime. A criança é profundamente ferida. Então esse é um primeiro ponto. O segundo é mostrando pela sua postura que você vê o valor dela. E cobrando dela que respeite o valor dela com ela mesma. Ajudando a ter atitudes de dignidade consigo mesmo, de respeito, de valor. Perceber que não é nem superior nem inferior aos outros. Aquilo que o processo educacional pode ofertar. Isso significa que os pais não devem ter dó dos filhos. Porque os pais que têm dó dos filhos não acreditam nos filhos. A dó é uma humilhação. A dó está concordando com a fraqueza que o filho vê. Então, se o filho diz, eu não consigo, e o pai tem dó, a mãe tem dó, você está dizendo para ele, realmente, você não consegue mesmo não. Porque aquela criança pode até não conseguir, mas o olhar de amor do pai pode dizer para ele, ok, meu filho, estou vendo que você tem dificuldade, mas eu te ajudo a conseguir. Significa que os pais olham para a força. A compaixão olha para a força, enquanto a dó olha para a fraqueza. Na compaixão, os pais exaltam a força. Na dó, os pais substituem os filhos. Por isso, os pais que tratam os filhos com dó levam os filhos para o fundo do poço. Os pais que tratam os filhos com compaixão promovem a dignidade dos filhos. Eu lembro que eu cresci no interior de Minas Gerais e mudei para a capital quando eu tinha 9 anos de idade. Moramos no primeiro ano num apartamento. Então vocês imaginam, um menino crescido no interior e já estava com 9 para 10 anos. Isso aconteceu mais ou menos quando eu estava com 11, então no final desse ano, eu lembro que um amigo do colégio me chamou para ir na casa dele. E eu perguntei ao meu pai se eu podia ir, era um sábado. O meu pai falou assim, pode meu filho, desde que você volte até tal hora, era uma hora cedo. Ele perguntou onde que era, lá do outro lado da cidade. Ele falou, pode, desde que você volte até tal hora. Aí ele apontou o catálogo. Aí eu olhei pro catálogo, olhei para ele. Falei, que é isso, pai? Aí ele, um catálogo. Aí eu sei que é um catálogo. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Ele disse assim, bom, no final do catálogo, meu filho, tem as linhas de ônibus. Você pode olhar aí aonde é que passa o ônibus que vai para casa do seu amigo, aonde você pode pegar, eu te ensino a pegar, e você volte até tal hora. Eu olhei para a chave do carro, olhei para meu pai, olhei para a chave do carro, olhei para meu pai, e percebi que ele me olhava sem nenhuma dó. Mas ele me olhava com uma confiança. Eu nunca tinha pegado o ônibus sozinho. Eu nunca tinha andado numa cidade grande sozinho. Mas o olhar do meu pai me olhava com uma confiança que eu não ousei desrespeitar. Eu fui cheio de medo e voltei no horário certo. E desde então desenvolvi uma confiança que hoje tenho uma sensação de que posso ir para qualquer lugar do mundo que eu vou me virar. Mas ele podia ter tido dó de mim, podia ter me levado. Ele podia ter feito por mim. Ele podia ter falado assim, meu filho, vou te poupar. Então, claro que isso é só um exemplo, mas os pais, quando olham para os filhos e aproveitam para despertar-lhes as potencialidades, eles crescem com a autoestima sendo desenvolvida. Quando os pais substituem os filhos no esforço deles, fortalecem neles a sensação de incapacidade e a dependência. Isso, claro, só uma pincelada dentro de um tema que valia um seminário, né? Algo mais? Não, uma pergunta. Claro. Eu já tinha ouvido essas linguagens do amor que estavam no teu livro, que são fascinantes e tal. Eu já tinha ouvido de um pastor americano. Sim. Mas aqui sempre a concentração dele é em como quem se sente amado. Pode ser por palavras de afirmação, por tempo de qualidade, mas sempre quem se sente amado. Recebendo, assim. Mas, e com exemplos concretos, eu conheço pelo menos uns 3 ou 4
Quando a pessoa só sabe amar de uma determinada forma, como dois casos concretos que eu conheço. Um diz, assume, desculpa meus filhos, eu só sei amar vocês, eu não consigo tocar em vocês, só consigo amar vocês dando presente e dinheiro. Uhum. E o outro que diz, desculpa, eu só sei amar servindo. Ok. Então ela pergunta assim, Um outro. como é que acontece quando uma pessoa, dentro da linguagem do amor, só sabe amar com uma determinada forma, né? Só com uma qualidade, né? Eu só sei amar dando presente, eu só sei amar desta maneira. Que não é o suficiente para quem está recebendo. Que não é suficiente para quem está recebendo. Aí quem está recebendo aprende a tomar, ao invés de esperar receber. O nosso grande problema na vida é que a gente exige receber de quem não pode dar. E a gente recusa-se a tomar. A criança fica esperando receber. O adulto aprende a tomar. Tomar significa eu me conecto para ajudar o outro a dar de uma outra forma. Ah, olha, eu gostaria muito que você fosse comigo nesse dia. Porque para mim significa estar amado, estar na companhia. Claro que eu gostaria que o outro fizesse isso com espontaneidade, percebesse que para mim é importante que estivesse junto e quisesse estar junto com espontaneidade. Mas o outro não sabe fazer isso. Então eu digo para o outro, será que você pode me acompanhar? Para mim é muito importante que você esteja junto comigo. Ah, é? Tá, eu vou. Ótimo. E assim a gente toma. Então quando o outro não pode dar, a gente aprende a ajudar para que o outro dê. Porque só as crianças ficam exigindo que o outro saiba dar do jeito que exclusivamente quer. E, aliás, esse é o nosso grande problema. O que é a nossa criança interior ferida? É a criança que fica exigindo que os pais tivessem dado do jeito que queria, e não do jeito que os pais podiam dar. Sabe? Meu pai, quando a gente era pequeno, era muito carinhoso. Chegava em casa cansado daquele trabalho exaustivo que o tornava tão sobrecarregado e brincava de cavalinho com a gente. Era um pai que fez conosco aquilo que ele nunca teve. E nós somos muito gratos para isso. Mas quando nós entramos na adolescência, ele começou a reproduzir a relação do pai dele conosco. Porque então era a relação entre adultos naquela casa. Uma relação sem toque, uma relação sem abraço. Eu ia abraçar meu pai, ele se defendia. Parecia que estava tendo uma agressão. Porque não tinha tido. Não recebeu isso na vida. Não aprendeu. Mas eu estava acostumado com o pai da infância que abraçava. Queria continuar naquele pai. E agora era um pai que se defendia. Então um dia eu percebi que não me cabia cobrar dele. Ele não tinha tido. Por que eu cobrava que ele se exigia que ele tivesse tamanha autossuperação quando eu podia aprender a tomar? Então um dia eu cheguei em casa e disse para ele, não pai, não é assim não. Peguei uma mão, peguei outra e abri aquele braço. Parecia aquelas portas de mola. Se eu soltasse, voltava no peito com toda a força. Mas eu abri, me meti ali debaixo e lasquei um beijo nele no rosto. Eu fiz isso roxo de vergonha, porque a gente não tinha o hábito. Ele também ficou roxo de vergonha e deu um sorriso e me botou para lá. Me deu um chega para lá. No segundo dia eu fiz o mesmo. No terceiro eu fiz o mesmo. No quarto eu fiz o mesmo. No quinto, ele me olhou ressabiado e me abriu os braços. E até hoje, abraça com os braços muito abertos e um largo sorriso no rosto. Não me competia cobrar de quem não teve. Me competia tomar e dar. E então eu percebi que o que fazia falta não era o abraço do pai que eu não tinha. Era o abraço para o pai que eu sufocava. Era o abraço que eu guardava em mim, que queria ser grato a ele, que verdadeiramente me fazia sofrer. E não o abraço que ele não me dá. Mas quando eu libertei esse abraço e pude lá dizer, eu te abraço porque me alegra e no meu coração eu preciso dizer, o Senhor é muito querido, então nós podemos ter tudo. Esses dias alguém fez o extrato de uma palestra em que eu contava esse caso e meu pai recebeu isso. E aí eu cheguei em casa, na hora que eu desci do carro ele olhou para mim e falou assim, contando mentira, né meu filho? Aí eu, como assim pai? Aí ele, eu sempre abracei. Aí eu falei, você ouviu a história? Ele, ouvi. Aí eu falei assim, você sempre abraçou pai? Sempre meu filho, teve isso não. Minha mãe do lado olhou, que não teve meu amor? E aí reproduziu a história sem ter ouvido exatamente igual. E aí ele riu. E aí eu peguei e falei, ótimo pai, então agora ó. E abrimos os braços e nos demos um abraço gostoso. Não é? E é isso. Então quando alguém não tem para dar de uma forma, a gente aprende a tomar. A gente aprende a conectar para ajudar a pessoa a dar. E se a pessoa por todos se recusar e não tem jeito? Aí a gente de repente pode aprender
a receber de uma outra forma, se for possível. Às vezes a gente aprende a receber de uma outra maneira. Né? Sabe, quem muda do Brasil para os Estados Unidos, às vezes precisa aceitar que em alguns lugares só vai falar inglês e não vai poder falar português. Não é? E aí, se lá naquele lugar onde ela quer não pode falar em português, ela vai arrumar a comunidade onde possa. Às vezes, dentro da relação de casal, a gente não pode ter o amor do jeito que quer. Mas aí acha uma relação de amizade que complementa. Aí acha o trabalho espírita que complementa. Aí acha um outro movimento que complementa. E assim o coração vai sendo complementado sem a gente exigir que aquela pessoa que está conosco cumpra todas as nossas expectativas. Porque projetar sobre a pessoa todas as expectativas é uma exigência porneia. Nosso coração é múltiplo. E a gente aprende a permitir que várias fontes de amor o abasteçam. E assim a gente tira a pressão que está sobre a relação de casal. Ok? Muita gratidão por partilhar essa noite com vocês.